Olá, bom dia, queridos amigos, queridos irmãos. Hoje é segunda-feira da 19ª semana do Tempo Comum. Hoje é dia 10 de agosto. Hoje estamos fazendo a memória de São Lourenço, o diácono. Peço licença agora para entrar na sua casa nesta manhã de segunda-feira para lhes anunciar o Evangelho de Jesus Cristo escrito por São João, capítulo 12, versículos de 24 a 26. Ouçamos. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: em verdade, eu vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo, mas se morre, então produz muitos frutos. Quem se apega à sua vida, perde-a, mas quem faz pouca conta de sua vida neste mundo, conservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me quer servir, siga-me, e onde eu estiver, estará também o meu servo. Se alguém me serve, meu Pai o honrará. Queridos irmãos e irmãs, estas são palavras para a nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho também perdoem os nossos pecados. Amém. Meus queridos irmãos, a festa que hoje nós estamos celebrando, que é a memória do diácono São Lourenço, tem uma ligação direta com o Evangelho que acabamos de ouvir. A fala de Jesus no texto do Evangelho de hoje está diretamente ligada à vida do diácono São Lourenço. O grão de trigo que morre e produz muitos frutos. O grão de trigo, quando morre na terra, gera vida e torna-se fecundo. O discípulo de Jesus é chamado a viver o mesmo mistério de morte para gerar a vida e ser fecundo em favor dos seus irmãos. É o caso do diácono São Lourenço, cristão, que deu a vida em favor da igreja. Vamos conhecer um pouquinho a sua história. São Lourenço, ele é um santo espanhol, também conhecido como Lourenço de Huesta, ou Valência. Ele nasceu nesta cidade de Huesta, Espanha. Ele nasceu no ano de 225 e morreu martirizado no ano de 258, com apenas 33 anos de idade, no dia 10 de agosto, na cidade de Roma. Ele figura entre os diáconos do início da Igreja de Roma. Naquela época, os diáconos eram considerados os guardiões dos bens da igreja e aqueles que ajudavam os pobres. O nome Lourenço significa coroa feita de louro. Esta coroa era a coroa que os atletas vencedores recebiam após as suas vitórias. Lourenço obteve a vitória dos justos quando ele morreu defendendo com alegria a Igreja de Jesus Cristo. São Lourenço, ele foi ajudante do Papa Sisto II. O Papa Sisto II, ele nasceu no ano de 215 e morreu no ano de 258. E ele era o responsável por um centro dedicado a ajudar os pobres. No ano de 257, os cristãos começaram a ser perseguidos e mortos por ordem do imperador romano Valeriano I. No ano de 258, o Papa Sisto II, com apenas um ano de pontificado, foi decapitado. Conta a história que, enquanto o Papa caminhava para o lugar aonde ele seria executado, São Lourenço caminhava junto ao Papa e dizia: aonde vais sem seu diácono, meu pai? Jamais oferecestes o sacrifício da missa sem que eu vos acolitasse. O Papa, comovido com essas palavras de dedicação filial, respondeu: não estou te abandonando, meu filho. Deus te reservou provação maior e vitória mais brilhante, pois és jovem e forte. Velhice e fraqueza faz com que tenham pena de mim. Em 3 dias você me seguirá. Depois da morte do Papa Sisto II, ocorrida no dia 6 de agosto do ano de 258, o imperador exigiu que a igreja lhe entregasse todos os seus bens dentro de 3 dias. Vencido o prazo,
São Lourenço apresentou os pobres que eram acudidos pela igreja e disse ao imperador: estes são os bens da igreja. Valeriano, então, com muita raiva, ordenou que Lourenço fosse queimado vivo. Conta-se que São Lourenço manteve a alegria e o bom humor até no momento da execução, mostrando sua profunda fé na vida eterna no encontro com Jesus Cristo. No momento mais angustiante de sua vida, ou seja, durante a sua execução, São Lourenço, feliz, dizia aos soldados: agora podem me virar, este lado já está assado. Uma multidão acompanhava o martírio de São Lourenço. E no meio do povo, grande foi o número dos que se converteram a Jesus Cristo ao verem o testemunho do jovem São Lourenço, que morria queimado aos 33 anos de idade. São Prudêncios, contemporâneo de São Lourenço, confirmou este fato quando escreveu que o exemplo de São Lourenço levou vários romanos à conversão. Ele foi sepultado no cemitério de Ciríaca, em Agro Verão, na Via Tiburtina, em Roma, onde mais tarde foi construída uma basílica em sua honra. A basílica, por graça de Deus, que honra seus santos, foi construída por outro imperador romano, chamado Constantino. Por causa de seu martírio e maravilhoso testemunho de fé, São Lourenço é mencionado na oração eucarística número 1 e na ladainha de todos os santos. Na arte litúrgica da igreja, São Lourenço é representado como um diácono em uma grelha, com a Bíblia na mão. Sua paixão foi escrita 1 século após a sua morte, mas desde o início a história de seu testemunho foi sendo passada oralmente nas igrejas e nas famílias cristãs. A igreja que o imperador Constantino construiu em sua homenagem fica onde está hoje a igreja de São Lourenço, fora dos muros do Vaticano. É a 5ª Basílica Patriarcal Romana. A festa de São Lourenço é celebrada no dia 10 de agosto, data do seu martírio. São Lourenço é o padroeiro da cidade de Huesca, na Espanha, cidade onde ele nasceu. Ele também é o padroeiro dos diáconos. Então, lembremos também nesta manhã de segunda-feira dos diáconos da nossa Diocese de Bauru e rezemos por eles. São 6 diáconos permanentes. São eles: diácono Antônio Arthur Fernandes, José Rafael Mazzoni, José Luiz Faco, Marcos Alberto Arantes, Paulo Roberto Oliveira Lourenço e Sebastião Fabiano de Oliveira. E temos também 2 diáconos transitórios. São eles: Murilo Keller Fernandes e Tiago de Freitas Albertini. Peçamos que Deus abençoe todos os diáconos, mas particularmente os nossos diáconos aqui da Diocese de Bauru, e que São Lourenço seja uma grande inspiração para cada um deles. Amém. Oremos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rezemos também pedindo a proteção de nossa amada padroeira, Santa Rita de Cássia. Ó poderosa Santa Rita de Cássia, chamada Santa das Causas Impossíveis, advogada dos casos desesperados e auxiliadora em todas as horas, intercedei junto a Deus para que me conceda alcançar a graça de que tanto desejo e necessito. Concedei também a mim perseverança na oração e na caridade, que por sua intercessão e mérito eu possa amar os inimigos e enfrentar as tribulações desta vida, com renovado espírito de oração e aceitação dos desígnios de Deus. Ó Santa Rita das Causas Impossíveis, intercedei por nós. Amém.
O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de São Lourenço, por intercessão de Santa Rita de Cássia, livre-nos o Deus Pai Todo-Poderoso desta pandemia que assola o Brasil e toda a humanidade, e nos conceda saúde e paz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um bom dia a todos, Deus os abençoe, uma ótima semana, paz e bem.